tributação brasileira é confusa, que ela sufoca o empresário e a empresa, isso é algo que todos sabemos. Mas afinal de contas, como eu posso reduzir os riscos e estruturar a minha empresa com segurança, de maneira legal, correta e sem qualquer problema? É disso que a gente vai falar hoje no podcast Pensamento Empresarial. Meu nome é Diego Guerreiro Lopes, sou advogado tributarista e de compliance e professor aqui da Use Escola de Negócios. Hoje a gente vai tratar desse tema de uma maneira bem simples, objetiva e trazendo todas as possibilidades jurídicas, legais, para a redução do impacto da tributação dentro da sua empresa com segurança. O planejamento tributário, principalmente agora com a reforma tributária, ele deixou de ser uma opção, ele se tornou uma obrigação, uma necessidade estratégica no Brasil. Hoje, uma empresa que possui um departamento que cuide disso, com advogados, com contadores, ela se destaca dos demais concorrentes, porque automaticamente, quando você sabe planejar, você economiza mais, você fatura mais. Nós vivemos um sistema tributário complexo, onde ele é altamente fiscalizado e a maioria das empresas não compreende a sua própria estrutura fiscal. Operam ali sobre um risco e muitas vezes sem perceber ou sem achar que esse risco nunca vai bater a porta deles. Mais do que a gente está falando só de pagar impostos corretamente, é importante entender como tudo isso impacta na competitividade. O que é a margem de lucro, como funciona o crescimento do negócio a partir dessa visão da tributação. O que a gente vai buscar conversar hoje são alguns pontos essenciais de como fazer esse planejamento tributário estruturado, com segurança, ser um diferencial dentro da sua empresa. Então aqui a gente vai bater em 4 pontos essenciais. Primeiro, o que é o planejamento tributário. Segundo, a diferença entre a elisão e a evasão fiscal, que são 2 temas que poucas pessoas conhecem e são extremamente importantes. Depois, como a gente reduz o risco tributário de uma forma legal, para evitar que amanhã bata algum fisco na sua porta, que venha atrapalhar o seu negócio. E por fim a gente vai falar por que a tributação é uma estratégia empresarial. Por que a gente pode utilizar a tributação de maneira correta, planejada e lícita para fazer com que a sua empresa acabe ganhando mais dinheiro, acabe se destacando no mercado. Bom, primeiro ponto então seria o que é o planejamento tributário, né? O que é o planejamento tributário empresarial aqui no nosso caso? Basicamente, se a gente for resumir, ele é um conjunto de regras, de estratégias legais que a gente adota dentro de uma empresa para organizar a estrutura fiscal. Essas estratégias a gente analisa a partir de diversos pontos. Primeiro eu vou dar uma olhada a respeito da lei, o que diz a lei seca que a gente fala a respeito do tema. Eu vou dar uma olhadinha nas leis complementares. Eu vou dar uma olhadinha nas jurisprudências, que são as decisões reiteradas dos tribunais, é onde a gente vai ter ali o embasamento jurídico de decisões para estar colocando isso em prática. E também vou estar olhando principalmente os órgãos de fiscalização do determinado tributo. Então, por exemplo, se eu estiver falando aqui de uma Receita Federal da vida, eu estou falando do imposto de renda. Então, vamos dar uma olhadinha o que a Receita pensa a respeito disso. Vamos ver o que a Receita fala disso. Se você tem um problema de cunho tributário federal, vamos dar uma olhada na PGFN. Vamos ver o que a PGFN está falando sobre isso. Porque as decisões administrativas também impactam nessa estratégia. Se eu estou falando do planejamento como uma forma de evitar problemas ali na frente, eu tenho que secar todas as opções. Então eu vou olhar jurisprudência, eu vou olhar a lei e vou olhar o que aquele órgão fala a respeito disso. A partir disso, nós vamos começar a reduzir e otimizar essa carga tributária, utilizando desses pareceres. E claro, voltando também para a questão da estruturação da empresa. O que envolve essa estruturação dentro do planejamento tributário? A gente vai ter que, primeira coisa, fazer uma escolha adequada do regime tributário. Muitas empresas, por erro de contador ou mesmo do próprio empresário, se colocam em maus lençóis, se colocam em situações complicadas por não saber escolher o seu regime tributário. No Brasil, vocês sabem, a gente tem o Simples Nacional, onde você vai ter o MEI, a gente vai ter SA, limitada, vários tipos de regime. Mas a escolha do regime tributário, ela é importante para você saber, primeiro, o tamanho da sua empresa, quanto que ela impacta realmente na tributação, quais são seus encargos tributários, ou seja, a partir do momento que eu escolhi o regime, eu tenho que saber, eu vou ter contador? Eu não vou ter? Quais obrigações que eu vou ter que declarar mensalmente? Como eu vou declarar? Para quem eu vou declarar? Tudo isso é importante. E, a partir disso, você também vai saber quanto você vai ter de custo por mês com essa parte de tributação.
Ou seja, a escolha do regime tributário, ela é o pontapé inicial de uma empresa. Porque não adianta nada eu pegar e, sei lá, querer uma empresa, eu quero um MEI. Só que eu sei que eu faturo mais do que o MEI, eu sei que vai dar problema lá na frente. Já está errado. Da mesma forma, eu não posso chegar e pegar uma empresa pequena e colocar ela direto no lucro real, que é uma tributação mais complexa. E aí lá na frente eu também vou ter problema. Então é importante que dentro dessa escolha do regime tributário, nós tenhamos tanto o contador quanto o advogado sentados juntos, conversando a respeito do tema e vendo como isso pode impactar dentro da empresa. Qual que é o regime mais adequado? Como eu vou colocar isso? Tudo isso é importante a gente fazer antes mesmo da abertura, na ideia de criação da empresa, justamente para que você tenha uma estruturação. O direito tributário hoje ele é a base de todas as empresas no Brasil e até no mundo, mas aqui acaba impactando mais. Então, se eu tiver já de início o pensamento de quanto eu vou gastar em decorrência do meu regime tributário, certamente ali na frente eu vou ganhar mais dinheiro ou vou deixar de gastar mais dinheiro por causa desse assunto. Um outro ponto que é muito importante e muita empresa acaba deixando de lado é a análise da atividade econômica. E aqui a gente está falando da análise como um todo. Então, primeiramente, o que a sua empresa faz? Qual que é a natureza jurídica da sua empresa? O que você pretende com ela? Em que setor você vai trabalhar? Você vai trabalhar com atacado? Você vai trabalhar com varejo? Você vai trabalhar de maneira de prestação de serviço, de venda de produto? Tudo isso é importante. E aí a gente vai para a tal da análise da atividade econômica através dos CNAEs, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. O KINAI, muitas empresas colocam como se fosse um mero código, um mero número que está ali. Tem empresas que, por via das dúvidas, colocam vários KINAIs, inclusive KINAIs que eles nem vão utilizar. E isso é errado. A partir do momento que você vai estruturar uma análise de uma empresa, a análise do KINAI também é importante. Sabe por quê? Porque se você estiver vendendo algo que a sua empresa não está autorizada, a Receita vai vir e vai te multar, o fisco vai vir e vai te multar. Se você tiver um cadastro a mais e não estiver utilizando, vai levantar suspeitas dentro do fisco também. Entende? Você não pode, por exemplo, chegar e colocar, eu tenho uma empresa que vende computadores, e aí eu coloco também um KNAI de borracharia e um de padaria. São três atividades que não se comunicam, que não fazem parte do mesmo ambiente. Então por que elas estão cadastradas ali? Entende? Esse é o pensamento que você tem que ter a partir do momento que você resolve abrir uma empresa. O Cadastro Nacional de Atividade, o CNAE, ele é extremamente importante e ele não pode ser definido somente pela contabilidade ou somente pelo jurídico. Você tem que ter uma união de dois profissionais ali, porque a contabilidade ela vai te trazer a questão das obrigações. Quando eu for pagar, eu vou pagar em cima desse CNAE, eu vou pagar X, Y. O jurídico ele vai te trazer, eu posso ou não vender. Se der algum problema ou na prestação de serviço ou na venda, eu consigo me resguardar ali na frente? Essa atividade está enquadrada corretamente? Será que amanhã não vai vir o fisco bater na minha porta? Então é importante que quando você falar de KNAI, sente para conversar, jurídico, o empresário e a contabilidade. A partir daí, você qualifica os KNAIs, você coloca os KNAIs corretos na sua empresa, já começa de maneira correta para evitar qualquer problema ali na frente. Um outro ponto importante também é a questão da estruturação societária. A partir do momento que eu abrir essa empresa, eu vou ter sócios? Eu não vou ter? Vai ser só eu sozinho? Como vai funcionar caso eu tenha sócios? Que tipo de sociedade que ela é? Como a gente vai fazer a divisão dos lucros? Qual que é o percentual de cada um? Qual que é a função de cada um dentro da empresa? Tudo isso também impacta nessa questão da estruturação e do planejamento tributário. Porque a partir do momento que às vezes eu tenho um sócio ganhando menos que o outro, por uma alternativa contratual da estruturação, ou que um sócio tem uma atividade diferente da do outro dentro da empresa, um é administrador e outro não é, tudo isso pode trazer problemas. Afinal de contas, por exemplo, o sócio administrador, se tiver um problema fiscal, por vezes ele pode até responder com o próprio patrimônio, por que não? Da mesma forma que se a gente tem uma divisão desigual dentro da empresa, porque foi pactuado entre os sócios, então digamos que um receba 70% e outro 30%, 60% e 40%, tudo isso tem que estar escriturado, tem que estar devidamente colocado, porque amanhã o fisco vai bater na porta e vai perguntar: por que esse pagamento está diverso? Por que um recebe mais que o outro? Quem que é o administrador dessa empresa agora que deu problema? Então, esse é um outro ponto muito importante dentro de uma empresa, essa questão da estruturação societária. Ela vai te trazer também uma base, um patamar muito interessante de proteção
justamente para você ter ali uma noção de como funciona a sociedade dentro de uma empresa. Justamente para você ter uma segurança de que amanhã a receita não vai vir e vai te atrapalhar, vai te dar uma multa indevida, vai tentar cobrar mais do que é possível ser cobrado, porque isso é a realidade. E aí, ok, Diego, eu abri minha empresa, eu analisei o KNAI, eu fiz toda essa estruturação societária que você falou. Eu não preciso nunca mais mexer nisso? Não. Na verdade, o importante dentro de uma empresa é que haja a chamada revisão dos enquadramentos fiscais. O que que é essa revisão do enquadramento fiscal? É uma análise profunda que a gente faz, normalmente a cada 5 anos, 3 anos, depende ali da necessidade da empresa, que a gente vai olhar a classificação dessa empresa. Nesses 5 anos, você ainda se enquadra, por exemplo, dentro de um MEI? Nesses 5 anos, essa sociedade está dando certo? Nesses 5 anos, vale a pena você ser, por exemplo, uma indústria ou você quer ser uma revenda? Você quer trabalhar com atacado ou você quer trabalhar com varejo? Às vezes, nesses 5 anos, você tem uma empresa que, sei lá, ela transporta materiais. Desse transporte, você acha uma outra oportunidade de negócio e quer tentar transformar essa empresa em transporte de materiais perigosos, que já mudam as classificações. É possível? Aqui eu estou trazendo só alguns exemplos. Então é importante que a cada 5 anos haja uma revisão. E essa revisão, ela não diz respeito só ao enquadramento em si, só o tipo da atividade. A gente vai olhar tudo, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, tudo isso vai ser olhado. Por quê? A partir dessa análise eu vou saber quanto você está pagando de tributo aqui. Será que se a gente às vezes enquadrar de um outro jeito, não vai pagar menos? Será que você não consegue abrir um outro CNPJ para exercer uma outra atividade correlacionada dentro? Então aqui a gente está falando de uma empresa que já iniciou suas atividades, que já nasceu, que já está andando, e a partir desse momento que ela estiver andando, antes dela correr, a gente vai olhar. Isso é o que faz a revisão do enquadramento fiscal. Ele é uma análise meio que geral que a gente faz da empresa, como eu disse, em um determinado tempo, para a gente trazer mais benefícios. A gente tem que lembrar que a tributação no Brasil são leis, são regras, normas que mudam semanalmente, mensalmente. Então é sempre importante a gente estar revisionando tudo isso para conseguir trazer uma proposta melhor de economia tributária e também cada vez mais de mais segurança tributária dentro da empresa. Então, sempre bom bater nessa tecla, a importância da revisão em determinado período, como eu disse, seja 5 anos, 3, 1, a depender, é claro, da necessidade em si da empresa e de quanto ela está crescendo, de quais as dificuldades que ela está enfrentando, de como a gente pode fazer toda essa análise para trazer mais lucros e mais benefícios para dentro da empresa. Bom, e como a gente falou da revisão, a gente também tem que falar do controle contábil, né? A contabilidade, ela tem por finalidade pegar todos os dados numéricos de uma empresa, então toda a parte matemática, de entrada, de saída, de dívidas, de contas a receber, contas a pagar, enfim, e mostrar isso de uma forma gráfica, simples para o empresário. Então a contabilidade, ela nada mais é do que o nosso espião, é a nossa obtenção de dados dentro de uma empresa. Se você não tem um controle contábil estratégico, você não tem uma base de empresa. Você não sabe efetivamente o quanto você está ganhando, o quanto você está perdendo, o quanto você pode ganhar. Quando a gente fala de contabilidade, pessoal, principalmente na parte tributária, a gente tem que lembrar das obrigações. Nós temos obrigação principal tributária, que é pagar o tributo. Então, é aquela guiazinha PGDAS que você vai pagar, é aquela guia do Simples MEI. Isso é a obrigação principal. E nós temos as obrigações acessórias, que é o quê? A declaração. Ah, Diego, mas eu sou simples, eu não tenho problema com isso. Você tem. É feita uma declaração de RPJ certinha? Se você não é do Simples, você está num lucro presumido, as obrigações tributárias acessórias são devidamente feitas? ECF, DCF. Se você está no lucro real, que é o mais difícil que tem para esse tipo de situação, está sendo feito um acompanhamento contábil, o controle contábil, ele está sendo feito de maneira correta? Porque controle contábil, pessoal, vocês têm que entender, não é só contas a pagar e a receber. Não é só entrada e saída. É balanço, é balancete, é acompanhamento, é verificação junto aos órgãos. Então, de tempo em tempo, a contabilidade tem que te entregar uma CND mostrando que não tem dívida, que não tem nada. De tempo em tempo, a contabilidade, dependendo do tipo de empresa, tem que mostrar para você ECF, DCF, mostrar que está tendo cruzamento de informações, que a Receita não pegou nada, que está tudo certo. Ter um relatório fiscal atualizado a respeito disso. Esse relatório fiscal você consegue dentro ali da Receita Federal, mostrando que a situação fiscal da sua empresa
está em dia, está ok, não corre risco. Então, o controle contábil, ele é justamente uma forma da gente garantir que tudo está sendo feito de maneira correta. A gente pode mentir, a gente pode nos enganar de diversas maneiras, mas os números, eles não enganam dentro de uma atividade empresarial. Então, a contabilidade, se ela for bem escriturada, se você tiver um contador bom, sério, você consegue saber exatamente tudo o que está acontecendo na sua empresa, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Porque a contabilidade, a partir do momento que ela nos traz os números, nós conseguimos nos planejar melhor. Você consegue ali, de alguma maneira, garantir provimentos futuros. Então é extremamente importante você ter um controle tributário e contábil, acima de tudo, estratégico. Porque diferente do que muita gente imagina, o planejamento tributário não é dar um jeito. Não é que eu vou descolar um jeitinho para diminuir. Não. Eu não vou dar jeitinho para você pagar menos imposto. O que acontece é utilizar as possibilidades legais que estão previstas nas leis, justamente para estruturar a empresa de uma maneira mais eficiente. E sem a contabilidade, não existe essa possibilidade. Porque não adianta nada eu chegar e querer, eu quero discutir PIS/COFINS da minha empresa dentro de uma Receita Federal. Só que eu estou devendo, eu não estou nem pagando. Então, como que eu quero discutir a alíquota de algo que eu sequer estou pagando? Entende? Ou eu querer discutir um IRPJ, sendo que eu nem declarei, ou declarei errado. Às vezes, você ir lá e querer brigar, querer diminuir o impacto, faz com que a Receita, enfim, com que os órgãos competentes abram os olhos para a sua empresa e te prejudique, porque ele vai falar, você está fazendo tudo errado e ainda está vindo brigar aqui, toma essa multinha aqui, regularize isso no tempo X. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O planejamento tributário, ele é uma união de várias matérias. Como eu disse já no começo, nós temos que ter um jurídico forte tributário, uma contabilidade forte e o empresário junto, porque o empresário, ele é a base de tudo isso. Se nós temos a união desses três setores, os três setores conversando de maneira correta, você pode ter certeza que nós vamos ter um planejamento bem sucedido. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do regime tributário. O regime tributário, ele é uma decisão que ele impacta todo o negócio. Tá? É uma das decisões mais relevantes para qualquer empresa. É uma decisão, como eu já disse ali na introdução, nós precisamos pensar antes de falar a respeito dele, pensar antes de optar por algum regime, porque isso vai influenciar nos seus ganhos, no seu custo operacional com contador, advogado e tudo mais. Então, é extremamente importante, né? Hoje no Brasil a gente tem praticamente 4 regimes, tá? São 3 padrões, que é o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, e nós vamos ter o lucro arbitrado, que é um regime de exceção, é quando a Receita te aplica, digamos assim, uma bronca, um castigo. Esse é um regime um pouco mais complexo, que a gente não vai debater tanto aqui, né? Mas é um regime que é possível. Mas basicamente nós temos hoje lucro presumido, o Simples Nacional e o lucro real. Cada regime desse, ele vai ter critérios, vai ter limites e impacto financeiro dentro ali da sua empresa. Então é importante que seja feita essa análise por conta disso. Se você não abrir o olho, se você não fizer isso de maneira estruturada e correta, certamente você vai ter um pagamento excessivo de tributo, você vai ter uma limitação dentro do seu crescimento, por exemplo, no Simples Nacional, você não vai poder faturar mais que X, você vai ter riscos dentro da sua atuação, porque a escolha do regime às vezes limita a atuação que você pode ter. Então, é importante, se você planeja uma empresa que você quer crescer, expandir, você já tem que pensar nisso aqui dentro dessa estruturação desde o começo na escolha do regime. E, consequentemente, também uma perda de competitividade, porque imagina uma empresa que mensalmente está tomando uma multa, mensalmente está tendo CNPJ suspenso. É uma empresa que não vai se destacar no mercado e é uma empresa que vai perder negócio para os concorrentes, vai perder tempo para os concorrentes. Então, dentro do planejamento tributário, a gente faz aquela revisão periódica e faz essa adequação justamente dessa questão do regime tributário, justamente por isso, para trazer uma estruturação fática, concreta e que faça com que amanhã você não tenha nenhum problema. E, acima de tudo, faça com que você economize e consiga se destacar em relação aos seus concorrentes. Depois da escolha do regime, a gente começa a pensar no tema do nosso podcast aqui, né? Planejamento tributário. É importante, quando a gente fala de planejamento tributário, saber que existe uma linha muito tênue entre o que é legal e o que é ilegal.
Nós temos diversos autores que tratam sobre o tema, que eles falam da fraude, que eles falam de como o negócio jurídico pode parecer fraudulento para a Receita. É importante que não basta o negócio ser lícito, ele tem que parecer lícito, senão certamente você vai trazer problemas para dentro da sua empresa. E aí a gente vem para uma discussão bem interessante, que é a respeito da elisão e da evasão fiscal. Qual que é a diferença? A gente ouve falar tanto disso, mas assim, como é que funciona na prática isso? Quando a gente está falando de elisão fiscal, é a utilização de meio legal para reduzir a carga tributária. Então, a elisão é, como eu disse para vocês já desde o começo, é análise da lei, da jurisprudência, da doutrina, das decisões de órgãos internos administrativos ali do fisco, tudo isso para reduzir o impacto, para evitar problema, para eu reduzir de maneira correta, na maneira com que eles permitem. E você tem a evasão. A evasão é basicamente o deixar de pagar tributo. A evasão ela é o descumprimento da lei para o pagamento de tributo. Pegando um exemplo, é você pegar e falar, eu simplesmente não vou mais pagar tributo e acabou, não tem mais problema quanto a isso. Ou se não, você de maneira fraudulenta tentar fugir do pagamento de tributo. Por exemplo, eu vendo uma garrafa de água a R$ 10 e eu vou declarar na nota que ela é R$ 1. Eu estou fraudando, eu estou me evadindo, estou deixando de pagar tributo. E aí vocês têm que entender que a elisão, ela está dentro da lei, ela é legal, você não vai ter problema com isso. A evasão, não. A evasão, ela gera diversas questões. A gente pode estar falando de penalidades administrativas, de multas, de processos e até de crime contra a ordem tributária, dependendo do que foi feito ou deixou de fazer, de como foi feito ou deixou de ser feito, entende? Então, dentro de uma atividade empresarial concreta, nós temos que estruturar a empresa com uma elisão estratégica, não com improviso. A gente não pode colocar uma evasão aqui e achar que tá se dando bem, porque o direito tributário ele nunca vai bater a sua porta um mês depois que você fez o erro, 2, 3 meses, um ano. Ele sempre vai bater num prazo ali de 4 anos, 3 anos. Demora para vir esse prejuízo para você. Então, a gente tem que entender que quando a gente está falando de empresário, quando a gente está falando de empresa e tributação, vamos sempre falar de elisão, jamais de evasão fiscal. A tributação, principalmente no Brasil, que é um país com uma complexidade absurda, era uma estratégia empresarial, né? Muitos empresários, eles ainda enxergam a tributação só como obrigação. Diego, eu tenho que pagar, Diego, eu tenho que declarar. E, assim, é uma visão limitada. Você não pode ter uma visão tão fechada assim. Porque se você sabe utilizar os mecanismos corretos, você economiza, você traz vantagem. A carga tributária, hoje, ela influencia diretamente na sua formação de preço, na sua margem de lucro, na decisão de expansão, na distribuição de lucros, na estruturação de investimentos como um todo da sua empresa. Então, uma empresa que ela consegue projetar um crescimento com previsibilidade, negociar contratos com segurança, avaliar os riscos e expandir e tomar decisões com uma base técnica, principalmente na parte tributária, é uma empresa que ela é consolidada, é uma empresa que ela é estruturada. E aí, como a gente vem dizendo desde o início aqui da nossa conversa, se você tem uma boa estruturação, se você consegue colocar no papel seus custos, etc., você consegue saber quanto você vai ganhar ali na frente. Você consegue saber como você vai crescer. Você consegue saber se eu posso ou não expandir. E tudo isso dentro de uma atividade empresarial é extremamente importante. Como eu já disse, nós estamos falando de um país que você, empresário, é sempre o vilão. Você, empresário, vai ter sempre uma visão de explorador, de alguém que está errado, etc, etc. Quando chega aqui no direito tributário, o Estado fala a mesma coisa. Você está ganhando muito dinheiro, eu vou tomar dinheiro de você. E para você barrar tudo isso, você tem que ter a tributação como estratégia empresarial. Você tem que estar em dia com o fisco e você tem que saber reduzir o impacto dessa carga tributária justamente para ninguém vir atrapalhar a sua atividade fim, para ninguém vir atrapalhar a sua empresa. E aí a gente vai para um ponto essencial aqui na nossa conversa. Mas quais são os principais riscos tributários dentro da empresa, né, Diego? Eu estou colocando medo aqui em vocês, parece que eu estou falando um monte de problema, a dificuldade toda, mas o que é efetivamente esse risco tributário dentro da empresa? Olha, eu podia ficar aqui falando para vocês a minha prática como advogado tributário, falar de diversos problemas que as empresas têm em decorrência de riscos que elas mesmas se colocam. Mas eu vou falar aqui dos mais comuns, tá? Que a gente mais vê no dia a dia e que provavelmente você vai colocar a mão na consciência e vai falar, pô, Diego, eu já pensei em fazer isso, eu já fiz. Acho que o principal seria a mistura de pessoa física e jurídica.
Isso é um absurdo. É o que a gente mais vê. Vocês têm que entender que a empresa, ela possui um dono, mas o dono e a empresa não se misturam, principalmente no ponto de vista tributário. Na hora de eu pagar imposto, na hora de eu pagar tributo, de eu declarar, tudo tem que ser estritamente separado. E isso também influencia nas contas do dia a dia. Então, eu não posso, por exemplo, confundir, querer pagar a escola da minha filha com a conta da empresa. Não, peraí, tá errado. Isso vai dar um problema lá na frente na receita. Quando você tem uma confusão patrimonial, você tem questões de insegurança, ou seja, se você tem um investidor ou se você tem um sócio, vai gerar um desconforto, e você também tem fatores de atuação. Porque se a receita, se o fisco pega você utilizando, combinando, na verdade, misturando pessoa física e jurídica, certamente você vai ter problema, certamente você vai tomar uma multa. Então, assim, quando a gente fala de empresa, vamos separar quem é o dono, quem é o sócio, quem é a empresa. Vamos separar tudo. Lucros, prejuízos, tudo deve ser devidamente separado, que é justamente para você evitar uma atuação ali na frente. Segundo ponto é a falta de revisão do regime tributário. Foi o que eu falei para vocês. A partir do momento que você cresce, que muda seu faturamento e você permanece no mesmo regime, certamente você vai tomar prejuízos. Regimes como, por exemplo, o Simples Nacional, eles são um pouco mais simples nesse caso. A Receita vai te excluir, vai jogar para o regime de lucro presumido e é a vida que segue. Mas, se você está em outros regimes e não faz isso, você vai começar a tomar autuação, vai tomar multa direto. Até que vai chegar uma hora que isso vai virar uma execução fiscal, vai virar um processo judicial, e aí o prejuízo vai ser grande. Um outro ponto interessante, a distribuição de lucros sem estrutura. É normal que as empresas, principalmente quando tem muitos sócios, façam uma distribuição toda bagunçada. Então você não tem um livro fiscal onde você coloca isso, você não tem uma divisão de lucros devidamente comprovada. Isso lá na frente vai gerar problema também. Imagina vocês uma empresa que fatura 1 milhão, tem 2 sócios. Você pega, divide 500 e 500 para cada um, a empresa fica com o caixa zerado e é isso, valeu. A Receita lá na frente pode chegar e falar: o que está acontecendo aqui? Por que a empresa não tem caixa? Por que não tem. Entendeu? Toda vez que a gente for falar de distribuição de lucros e estruturação contábil, o que é estruturação contábil? É ter livro em dia. Hoje em dia a gente não tem mais os livros propriamente dito igual antigamente, mas você tem a declaração dentro do próprio sistema da Receita. Você tem, às vezes, contratos particulares que vocês fazem entre os sócios, explicando a motivação de um pagamento, daquela divisão e tudo mais. Então, tudo isso é extremamente importante para você evitar qualquer risco, para você evitar da Receita Federal bater na sua porta, sabe? E, por fim, a classificação fiscal incorreta. Quando a gente está dentro de um enquadramento errado, ele resulta num pagamento indevido, ou seja, vai resultar também numa autuação. Como assim, Diego? Digamos você, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Digamos que você desenvolva software para computador e você desenvolve software de mercado. Olha que coisa. E aí você começa a desenvolver software para o pessoal ali do seu bairro, para o mercadinho do seu bairro. O pessoal começa a gostar, você começa a destacar. E você está pagando o seu imposto certinho, você está pagando o ISS lá, você paga seus 4%, tá tudo certo. Você vira e fala assim: não, a partir de agora eu não quero mais trabalhar com empresa pequena, eu vou desenvolver um software padrão, sem ser personalizado, e vou vender no mercado. A partir do momento que você fez isso, esse software deixou de ser o que a gente chama de produto personalizado, deixou de incidir o ISS dele e começou a incidir ICMS. Por quê? Ele virou um produto de prateleira, é um produto que vai ser comercializado a maior. Se você não fez uma adequação de KNAI dentro da sua atividade empresarial, nesse exemplo, certamente você vai tomar uma multa. Por quê? A Receita vai falar assim: peraí, meu amigo, você está pagando aqui 4%, mas era para você estar pagando 15,5%, dependendo do estado que você tiver, obviamente. Então tá errado isso. Por que você não fez você não fez essa correção do KNAI? Por que você não fez essa correção fiscal aqui dentro? Então, esse é um exemplo que eu dei, que é um exemplo que a gente vê no dia a dia de classificação incorreta fiscal. Às vezes a sua empresa cresce, ou diminui, ou expande, ou é dividida, ou muda de setor, e você não faz a devida correção. Então, a classificação fiscal é o quarto ponto que eu trago assim como sendo o mais importante, porque isso vai evitar qualquer problema, vai diminuir em muitos riscos e, como eu já disse várias vezes durante esse podcast, ele vai evitar também autuações, multas, penalidades, enfim, que vocês possam sofrer. Aí agora a gente entra num ponto bem interessante, que é a minha especialidade, que é o que eu mais gosto, que é o compliance tributário.
Afinal de contas, o que é esse compliance tributário, né? Um nome gringo, tão bonito, tão diferente. O compliance, senhores, nada mais é do que a adequação de normas e regras. Aí você vai falar para mim, tá, mas que normas, que regras? Depende da sua atividade empresarial, depende do que você vai fazer. O compliance, ele vai evitar que problemas aconteçam. Ele nada mais é do que uma segurança e previsibilidade, a gente pode destacar assim. Então, é um conjunto de práticas que nós adotamos dentro de uma empresa para garantir que ela esteja em conformidade com a legislação fiscal. E aí, dentro desse compliance, ele vai envolver algumas coisas que nós vamos fazer para fazer com que isso seja feito de uma maneira correta. A gente vai ter um controle contábil rigoroso, como eu falei lá no início. Contabilidade é nosso espião lá dentro, os números não mentem, então a contabilidade vai me trazer exatamente a saúde financeira da empresa, principalmente no ponto de vista tributário, que é o nosso tema aqui. A contabilidade, o compliance também vai envolver a organização documental, também vai vir dessa contabilidade. Então, o documento está em dia? Por que não? Vamos colocar em dia? Tudo isso é importante. Vai trazer um monitoramento das obrigações acessórias, que é o que eu falei, que são as declarações que nós vamos fazer. Então, esse monitoramento é importante para saber se foi tudo feito correto, não tem que retificar nada, não tem que ajustar nada para evitar uma multa ali na frente. E o último ponto também importante, a atualização legislativa ou jurisprudencial. Aí é o seu advogado, junto com o seu contador, que vai sentar e fazer isso. Às vezes você tem uma empresa que o governo solta um benefício para essa atividade, por causa que ela está passando por algum momento ruim, ou porque essa atividade, de alguma maneira, está sendo mais explorada no Brasil. E aí você tem que fazer uma atualização de como você está regendo essa reforma tributária dentro da sua empresa, de como você está regendo essa legislação tributária dentro da sua empresa. E de que maneira que eu vou fazer isso? O advogado e o contador vão analisar e vão ver se aplica dentro da sua empresa em duas hipóteses. Primeiro, a gente está falando de uma readequação só para garantir que daqui para frente está tudo certo. E numa segunda hipótese, uma restituição do que você às vezes pagou a mais, né? Então nós podemos estar falando de restituição de créditos tributários. Você pode estar indo atrás, Diego, eu tenho direito a esse benefício fiscal, eu não obtive ele e já faz 3 anos. Entra na justiça, ou administrativa ou juridicamente, e tenta a obtenção desse crédito tributário. Então, essa atualização legislativa, ela pode te ajudar tanto do momento agora para frente, quanto para trás. A gente consegue retroagir e trazer dinheiro que você deixou de ganhar lá atrás, por causa de um benefício que foi dado agora. Então é importante que haja esse controle todo dentro de uma empresa, como eu disse para vocês, do compliance, para evitar multas, sim, mas também para às vezes restituir coisas que você pagou a mais. As empresas que são previsíveis, elas são mais sólidas. A empresa que se preocupa com o seu presente, futuro e passado, certamente ela vai se destacar em relação às outras. Então é importante que essa solidificação de dentro da empresa seja feita com segurança. Como eu disse, visando o presente, o passado e o futuro. E isso é o compliance que vai trazer, o compliance tributário dentro da empresa, junto com a contabilidade e junto com o empresário, os três sentados conversando, fazendo análise de risco e indo atrás não só de benefícios, como de questões, como eu já disse, de crédito a serem recuperados e outras coisas ligadas à área. E aí, a partir daí, se eu já tenho um compliance estruturado, se eu tenho tudo isso que a gente falou anteriormente, certamente o planejamento tributário vem a ser uma vantagem competitiva. Porque, em resumo, a empresa que entende a estrutura fiscal, aplica o compliance, o planejamento tributário, certamente ela reduz os custos de forma legal. Então, você está pagando muito menos tributo do que você pagava originalmente. Você otimiza seu fluxo de caixa, porque você sabe entrada, saída, provisões futuras, contas a receber, contas a pagar. Você sabe quais são os impostos que incidem sobre a sua empresa, quanto você vai pagar, quais são as obrigações, quanto você vai gastar com o contador para declarar essas obrigações. Então, tudo isso forma ali um núcleo, forma uma natureza dentro da empresa na qual você começa a se destacar, começa a ficar com mais dinheiro em caixa, porque é tudo previsível. Com isso, obviamente, você também aumenta a sua margem de revestimento. Poxa, Diego, eu tinha um caixa antes que dava 30% de revestimento, eu consigo passar agora para 60%, para 50%, consigo ampliar mais minha empresa, consigo dar o próximo passo, ter mais um CNPJ atrelado, alguma coisa nesse sentido. E também melhora a sua precificação. Se eu sei exatamente quanto eu vou pagar de tributo ali, se eu sei quais são minhas obrigações, quanto eu vou gastar com contador, com advogado para lidar com tudo isso, eu consigo precificar melhor. Porque não é incomum você pegar empresas que praticamente estão trocando dinheiro.
O preço que ela compra de fábrica e o que ela revende de um produto, basicamente ele some o lucro quando você coloca o imposto e o custo que ela tem com o advogado, contador, enfim. Então é importante você também saber a respeito do planejamento tributário, saber dessa questão da vantagem competitiva, para também melhorar sua precificação, para você ter uma noção real de quanto você está ganhando ou deixando de ganhar dentro da empresa. Porque aqui não se trata de pagar menos imposto a qualquer custo. A gente está falando de se pagar corretamente, com estratégia, e estruturando para que você tenha uma vantagem ali na frente. Perceba. Então, quando um concorrente seu vê que você está ganhando mais, ele não tem como chegar, por exemplo, numa Receita Federal e falar que você está fazendo coisa errada. Está tudo estruturado, está tudo estratégico. O teu preço diz respeito a isso, a tua contabilidade diz respeito a isso, o teu jurídico diz respeito a isso, entende? Não se trata aqui, gente, apenas de pagar menos imposto. Trata da gente pagar corretamente, com estratégia e segurança. Então, senhores, o que a gente pode aprender com essa conversa que nós tivemos é assim, por que eu preciso entender tributação? A gente tem que entender o seguinte, basicamente, delegar é necessário e ignorar é perigoso. Você precisa ter dentro da sua empresa alguém com um pensar tributário, alguém que vai olhar para isso com mais carinho, porque é essa pessoa que vai evitar prejuízos por tudo aquilo que a gente já falou, não tem necessidade de repetir aqui. O empresário, você não precisa ser contador ou tributarista, mas você tem que entender minimamente como a sua empresa é tributada, quais são os principais riscos e como essas decisões e quais decisões impactam nessa questão da carga fiscal. Não basta você gerir a sua empresa ignorando a tributação, esperando que ela bata a sua porta. Você tem que gerir a sua empresa sabendo que ela existe. O planejamento tributário ele não é um luxo, ele é uma estrutura. Como eu já disse desde o começo, a gente vive num país que a tributação é extremamente complexa. As pessoas acham que agora com a reforma tributária que isso vai ajudar muito, mas a realidade é que não vai. Vai continuar uma estrutura complexa, vai continuar uma alta alíquota, vai diminuir só um pouco, mas ainda teremos problemas. Então é importante que dentro de um ambiente empresarial, o tributário seja visto com bons olhos. As empresas que adotam uma postura passiva, que não se importam, que ficam expostas a riscos silenciosos, certamente vão ter problemas. Já uma empresa que tem uma estrutura fiscal que opera com segurança, com previsibilidade, com competitividade, com crescimento, ela pega a tributação e utiliza isso a favor dela. É isso que eu quis trazer para vocês nessa nossa conversa. O planejamento tributário, ele é um amigo, ele é um outro funcionário, podemos dizer assim, que vai fazer você ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, você tem que saber transformar a sua empresa desde o começo, tendo uma base sólida, aplicando atualizações tributárias, aplicando novas medidas tributárias dentro da sua empresa, tendo uma escrituração altamente bem definida, tendo uma escrituração coerente junto com uma documentação correta, entendeu? Então a tributação, ela se torna parte da estratégia empresarial. Se você abrir mão da tributação, você está abrindo mão do controle, você está abrindo mão da massificação dos teus ganhos. Então, a partir do momento que você pensa tributário, vive o tributário, tem pelo menos um funcionário para fazer isso por você lá dentro, você vai ver que os seus lucros, eles crescem absurdamente, que os seus problemas diminuem absurdamente e, consequentemente, a sua empresa cresce cada vez mais. Bom, com isso nós encerramos aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu até o fim. Esse foi um podcast um pouco maiorzinho do que a gente costuma postar aqui, mas é um tema complexo e que eu quis trazer para vocês uma visão aprofundada, apesar dela ser básica, mostrando a importância do tema, a importância de você saber a respeito dele. Espero que eu tenha auxiliado vocês, que eu tenha trazido novas ideias para vocês, tenha plantado essa sementinha do direito tributário no coração e na mente de todos. Agradeço por terem nos ouvido até aqui. Fica o convite para que vocês conheçam nossos cursos dentro da IUS Escola de Negócios. Aqui no link da descrição desse vídeo vai estar o nosso site, você pode entrar ali, nós temos diversos cursos voltados para o mundo empresarial, tanto na parte contábil quanto na parte jurídica, cursos voltados especialmente para o empreendedor. Então você que é empreendedor e quer entender mais sobre o mundo empresarial, nas coisas mais difíceis, tanto na parte empresarial quanto tributária ou contabilidade, a IUS certamente
a escola que vai trazer isso para você. A gente tem aqui uma visão de pensamento empresarial feita por empresários. Todos os nossos professores são empresários, atuam com empreendedorismo e trazem as noções do dia a dia junto com a teoria para você. Nosso objetivo é facilitar a sua vida, é simplificar aquilo que é mais difícil e fazer com que você goste e ame cada vez mais o empreendedorismo que nem a gente ama, que você consiga ganhar cada vez mais dinheiro com isso, que a sua empresa cresça cada vez mais. Então, muito obrigado por terem nos ouvido. Até o próximo Pensamento Empresarial.